Oi, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Já estão estudando muito para a nossa prova? Dia 17, segunda-feira, então teremos a nossa prova da área de linguagens, né? O espanhol, eu passei um textinho que vocês têm que traduzir para ter na prova aquela tradução para poder fazer as questões de espanhol. E o português, a gente vai fazer uma revisão hoje um pouquinho, mas é bem importante que vocês estudem, né, tudo que nós vimos, como nas aulas programadas ou nas aulas remotas que nós tivemos. Lembrando que todas as aulas que eu gravei estão lá no YouTube. Eu criei um canal só para vocês, só para os alunos, para que vocês possam assistir várias vezes as aulas, assim como a aula de hoje. Então, a gente está no final do semestre, né, T5. Eu espero que eu veja vocês todos no próximo semestre, na T6, né? Por isso é muito importante que vocês façam os trabalhos atrasados, entreguem todos eles, assim como façam a nossa avaliação. Os trabalhos todos, eles terão um peso de 6 e a nossa avaliação terá um peso 4. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode me chamar no privado para ver o que que falta, que trabalho que está faltando, alguma coisa assim, para que não fique nada para trás. A nossa prova é a última, né? Mas quem vai fazer no Google Sala de Aula, eu vou postar ela um pouquinho antes, né, das 5 da tarde, para vocês terem mais tempo para fazer. No Google Sala de Aula, então vocês poderão fazer até o outro dia, mas tem que fazer, né, logo, porque nós temos que corrigir para poder fechar as notas, né, de vocês. Quem vai fazer a prova presencial, lembrem, né, usar máscara, levar o seu álcool gel, né, vai ter todos os protocolos de higiene vão ser seguidos. A prova começa às 19 horas e 2 horas até às 9 horas. Então, das 19 às 21 horas, ou das 7 da noite às 9 da noite. Por que que no Google Sala de Aula tem mais tempo? Porque a gente entende que é mais difícil, né, tá digitando no celular para fazer as questões ou de marcar, e às vezes pode ter aquelas questões de internet, de cair a internet, não ter luz, né? Então, por isso, mais tempo. Mas quem vai fazer no Google Sala de Aula, eu vou estar com o celular, vocês podem me chamar e fazer a pergunta que quiserem para que tirar suas dúvidas, né? Lembrando que é como as nossas provas que a gente sempre faz, sem nenhum mistério, não vai estar nada diferente. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão da parte mais gramatical que a gente trabalhou, porque nós trabalhamos muito produção textual, vocês, né, fizeram muitos textos, vocês fizeram muitas narrações, muitas poesias, descrições, né, que a gente trabalhou a respeito. E vocês também fizeram muita interpretação textual, né, que é muito importante para o português. Produzir textos, né, com introdução, desenvolvimento, conclusão, ler muito, fazer interpretação textual, entender o que você está lendo. No início do ano, eu falei para vocês que as classes de palavras é a parte gramatical mais importante nesta etapa. Eu sempre digo que o português é uma escadinha, né? Você tem que escrever corretamente, uma ortografia correta, você tem que saber ler, né? Compreender o que está lendo, interpretar, produzir textos, passar o que você pensa através da escrita, né? E para isso você precisa saber alguns conceitos gramaticais. As classes de palavras
elas vão nos dar a base para os nossos futuros estudos lá no ensino médio. Por isso que elas são tão importantes. Então eu falava assim para vocês no início do ano. Lembram? Eu, professora Dione, eu tenho muitas funções. Lembram? Então, quando eu nasci, eu ganhei um nome. E eu desempenho muitas funções. Eu sou professora, eu sou mãe, eu sou vice-diretora, eu faço parte do Laios, eu faço parte do Léo Clube, então eu tenho muitas funções. A palavra, ela é assim. Quando ela nasce, ela recebe o nome e ela vai desempenhar muitas funções, né? Então a gente fez uma brincadeira na sala de aula, vocês devem lembrar, que eu passei aluno por aluno e eu dei para ele, ele era uma classe de palavra. Eu disse: "Ah, você é o substantivo, você é o artigo, você é o adjetivo". Estão lembrados? E que são 10 classes de palavras, né? Eu disse para vocês também que em alguns livros que vocês vão pesquisar ou fazer alguma pesquisa, vocês vão ler lá, análise morfológica. Ah, mas o que é análise morfológica? É as classes de palavras, as 10 classes de palavras. Mas nesse semestre, na T5, nós vimos mais diretamente 6. E 4 vai ficar para o próximo semestre, que é a T6. E eu espero ver todos vocês lá na T6, próximo semestre, para nós continuarmos o nosso estudo. Claro que muitas delas nós não podemos ver e estudar presencialmente, né? Mas eu não aprofundei também elas, nós só vimos o conceito. Vocês fizeram uma pesquisa de conceito. Então, nós vamos iniciar com a primeira classe que nós estudamos presencialmente também, que nós vamos rever agora, que é o substantivo. Eu disse para vocês que tem dois caras que é muito importante saber, que é o substantivo e o verbo. O substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres em geral. Vocês fizeram um esqueminha lá no quadro, eu fiz o esqueminha, vocês fizeram no caderno e vocês colocaram assim: substantivo dá nome, para que vocês não esquecessem desse conceito, né? Então, nós temos muito substantivo na língua portuguesa, mas muito mesmo. Olha os exemplos ali. Pessoas, né? Menino, Fernando. A palavra menino não é o nome? É o nome daquela pessoinha ali? É o nome menino. Então, esta palavra é um substantivo. Galinha, cachorro, balde, panela, tábua, Goiás, Avenida, Recife, Santa Rosa, Dione, alegria, tristeza, ódio, amor. Porque sentimentos também têm um nome. Ah, eu fico assim, quando eu estou estudando português, eu fico. Mas qual é o nome disso? Ah, fico nervoso. Nervoso? Pode. Mas aí você tem que, ó, cuidar, porque pode ser um adjetivo na frase. Se eu disser que eu estou nervoso, né? Agora, o ódio, o nome do sentimento, o amor, a tristeza, a alegria, o nome do sentimento, o nome é o substantivo. Ações, a gente pensa assim: ah, mas professora, ação é verbo. Verbo é ação, professora. Sim, mas o nome que indica ação é substantivo. Correria. Correr é verbo. Correria
substantivo. Ultrapassagem, o grito, a agitação, a correria, a beleza, a coragem, a timidez. Então, eu tenho que ter atenção para saber quando é um substantivo. E os substantivos, eles têm uma classificação. Ah, lembrei de algo. Quando nós estávamos lá nas nossas aulas presenciais, a gente fez uma brincadeira do substantivo. A gente viu lugares e cada um de vocês tinha que dizer o nome de alguma coisa que tinha naquele lugar. Lembram? Eu disse escola e fui passando por um. E vocês falaram giz, quadro, professor, aluno, caderno, lixeira, ventilador, sala de aula, corredor, merenda. Lembram disso? Todas essas palavras que vocês falaram eram substantivos, porque eram coisas que tinham nome, né? Depois nós falamos do hospital. O que tem no hospital? Tem médico, tem enfermeira, tem injeção, tem cama, tem leito, tem luz, agora tem Covid, tem cura, tem remédio. Vocês falaram vários lugares e nós fomos falando palavras e fomos analisando essas palavras. Se elas eram nomes de coisas ou pessoas ou sentimentos, ou elas eram outra classe que nós podíamos classificar. Estão lembrados? Bom, então voltando aqui na classificação do substantivo, ó. Vocês colocaram lá no caderno de vocês. Ou ele é um substantivo próprio, ou ele é comum, porque ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Próprio indica um único ser. Brasil. Só tem um Brasil. João. Ah, prof, mas tem muitos Joões por aí. Tem milhares. Eu conheço uns 10 João, prof, umas 10 Maria. Sim, mas aquele João é único. Com aquele sobrenome, daquele jeitinho, ele é único, tá? Às vezes pode ter uma coincidência da pessoa ter o mesmo nome e o mesmo sobrenome. Isso acontece comigo. Dione Nascimento. Tem uma Dione Nascimento. Mas esta Dione, ela é única. Então, indica um ser único, substantivo próprio. Comum, qualquer um. Ó, caneta. Tem milhares de canetas iguaizinhas. Elas não são únicas, elas são comum. Quando você escreve um substantivo próprio lá na tua redação, ele tem que começar sempre com letra maiúscula. Isso eu cobro muito de vocês. E vocês ainda de vez em quando esquecem e escrevem palavras, substantivos próprios com letra minúscula e é com letra maiúscula. Os substantivos comum eu vou escrever com letra minúscula, tá? Bom, tem o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Ou ele é primitivo ou ele é derivado, sempre na duplinha, para você saber, porque ele nunca pode ser primitivo e derivado ao mesmo tempo. O que é primitivo? Ó, primitivo vem primeiro, tá? Ele não provém de outra palavra. Olha o exemplo que nós temos ali, barba. A palavra barba, ela veio primeiro, primitivo. Da palavra barba, ó, eu tenho lá barbeiro. Não veio da palavra barba? Ela é derivada, ela provém de outra palavra, derivada. Então, primitivo ou derivado. Pedra, primitivo. Pedreira, pedregulho, pedrinha, são derivados. Depois nós temos o substantivo simples
ou composto. Simples, formado por uma só palavra. Couve. O substantivo composto, formado de duas ou mais palavras. Couve, flor. Mas lembram que eu dei de exemplo para vocês, que vocês devem ter no caderno? Passatempo. Nós escrevemos uma palavra só, mas são duas palavras juntas. Passatempo, escritas junto. É uma escrita só, mas com duas. Substantivo composto. Na verdade, são radicais, tá? Mas nós não vamos entrar no que são radicais hoje, porque esse é um assunto para uma próxima aula. E nós temos também o substantivo concreto ou abstrato, tá? Lembra que vocês me falaram assim: ah, prof, eu sei. Concreto eu posso pegar, abstrato eu não posso pegar. Eu disse mais ou menos, né? Quando a criança, né, está aprendendo isso, a gente até fala para ser mais fácil de entender. Mas, na verdade, o conceito correto é dizer assim, ó, substantivo concreto, ele indica seres reais ou em nossa imaginação. Enquanto o substantivo abstrato indica qualidade, sentimento, ação ou estado. Então vejam os nossos exemplos. Asa, relógio, saci, assombração são substantivos concretos. Aí vocês vão me dizer, mas prof, o saci não existe. Pode não existir na realidade, mas existe na nossa imaginação. Assim como a palavra Deus é um substantivo concreto. Mas, professora, eu não acredito em Deus. Tudo bem? Se você não acredita em Deus, não é isso que vai deixar de existir Deus, porque muitas pessoas acreditam e ele existe na nossa fé. Então, é um substantivo concreto. Agora, veja: cegueira. Beleza. Para existir uma cegueira, precisa ter uma pessoa que não enxerga. Para existir beleza, tem que ter uma pessoa que seja bela, que seja bonita, né? Então, são qualidades, sentimentos, ações, estados que são substantivos abstratos. Ou eu poderia dizer assim, que o substantivo concreto é aquele que existe por si só. E o substantivo abstrato depende de um outro ser para poder existir. Esse é muito importante saber, porque nos traz muitas dúvidas e eu vou precisar desse conhecimento para futuros conhecimentos que eu vou ter adiante na língua portuguesa. E temos o substantivo coletivo, que indica um grupo de seres da mesma espécie, mesmo no singular. Exemplo, time. Ou um enxame de abelhas, uma alcateia. A gente fez uma listinha, né, dos substantivos coletivos. Então, pessoal, isso foi o que a gente mais estudou sobre o substantivo. A gente viu tudo de substantivo? Não, a gente não viu tudo de substantivo. Tem muito mais coisas de substantivo. Mas para esta prova, para este momento de vocês, é isso que vocês devem saber, tá? Estudem e revejam isso. E futuramente nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o substantivo. Agora, outra classe que nós também começamos a estudar presencialmente foi o adjetivo. Que o adjetivo é a classe de palavras que dá qualidade e características aos substantivos. Então, se eu não sei o que é um substantivo, como é que eu vou saber o que é um adjetivo? Por isso que eu disse, o substantivo é o cara, você tem que saber ele para saber as demais classes. O adjetivo,
palavra que nos dá as características de um substantivo. Essas características podem ser de qualidade, defeito, modos ou maneiras de ser. Exemplo: pessoa bonita. Pessoa é o meu substantivo. Bonita é a qualidade. Mentirosa é um defeito. E mal educada é um modo ou uma maneira de ser. Eu poderia também dizer que essa pessoa é alta, é baixa, é gorda, é magra, é loira, é morena, que são características. A gente fez também uma brincadeira assim em sala de aula. Lembram que uma pessoa falava um substantivo e tinha que alguém dar uma qualidade, alguém dar um defeito, alguém dar uma característica para aquela pessoa ou para aquela palavra que era o substantivo. Eu lembro que a gente fez a Xuxa e vocês deram qualidades, defeitos e características para a Xuxa. A gente fez sobre Santa Rosa também. Vocês falaram das qualidades, dos defeitos e das características de Santa Rosa, né? Estão lembrados dessa aula? Eu estou lembrada dela. Muito bem. E os adjetivos pátrios? Nós também estudamos os adjetivos pátrios, que se referem a países. Ah, nós somos brasileiros. Estão lembrados também disso? Que na nossa turma, só o Guilhermo, que era o quê? Argentino, né? Os estados que nasceram, paranaense, rio-grandense, gaúcho, cidades, curitibano, a maioria de vocês é santarrozense e eu sou porto-chaveirense, né? Então a gente viu isso, cada um falou onde nasceu e o adjetivo pátrio, né? Qual a correspondência da cidade que vocês tinham nascido. Agora, sobre o artigo é a classe de palavra que determina ou indetermina o substantivo. Se você ainda não sabe o que é o substantivo, volta lá e aprende o que é um substantivo para continuar. Nós temos os artigos definidos, que é o, a, os, as e só, que indicam seres determinados, conhecidos da pessoa que fala ou escreve. E temos os artigos indefinidos, que é um, uma, ali tem um errinho, tá? É uma, uns e umas, que indicam seres de modo vago. Exemplo: Lisboa é a capital de Portugal e uma grande cidade. Por que é a capital de Portugal? Porque é determinada, é aquela que é a capital, não tem outra, é aquela. E é uma grande cidade. Por quê? Porque tem várias grandes cidades, né? Não é só Lisboa, que é uma grande cidade. O Rio de Janeiro é a antiga capital do Brasil. Então, né? O Rio de Janeiro é aquela cidade determinada. É a antiga capital, também determinado, do Brasil. Vocês viram que ele está junto com o D? Porque esse artigo ele pode estar junto com uma preposição. Isso é assunto para uma próxima aula. O que é importante saber agora? Saber quais são os artigos definidos, quais são os artigos indefinidos e saber que eles estão sempre pertinho de um substantivo, tá? É bem tranquilo o artigo. Agora, o pronome é a classe de palavra que acompanha ou substitui o substantivo. E nós temos vários pronomes dentro da língua portuguesa, tá? O que a gente estudou foi o pronome pessoal.
porque nós não tivemos tempo de estudar os outros pronomes. Mas a gente vai ver um pouquinho eles hoje, só para relembrar, porque em algum momento da trajetória escolar de vocês, vocês já estudaram os pronomes. Os pronomes pessoais, ó. Quem é ela? A Joana viu-nos ontem na rua. O João lavou-se depois de correr. Por que eles são pronomes pessoais? Porque eles se referem a pessoas. E nós temos os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Eu fiz uma aula de espanhol explicando sobre esses pronomes, se vocês lembram, né? Que eu disse lá, os pronomes pessoais do caso reto, porque ó, papo reto. Oblíquo, porque ó, lá vai estacionar só uma partezinha, se refere àquela pessoa. E os pronomes possessivos, eles dizem, ó, posse, o meu, a tua, o teu. São pronomes possessivos, porque eles estão no lugar ou substituindo ou acompanhando um nome, um substantivo. Também temos os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos, os pronomes interrogativos, os pronomes de tratamento. Mas, como a gente não viu todos esses tipos de pronomes, vocês não precisam se preocupar que ele não vai cair na prova, não vai ter questões sobre eles. Mas é importante você saber que existem todos esses tipos de pronome. E é importante também que vocês vão estudando, vão vendo a respeito, pode procurar videoaulas lá no YouTube, para que no próximo semestre a gente possa aprofundar esses pronomes e vocês dominarem todos eles, saberem todos eles. Os pronomes de tratamento são aqueles que nós utilizamos com os nossos familiares, você, vocês, os mais cerimoniosos, o senhor, a senhora, a senhorita, reverência, vossa excelência, né? Porque não são pessoas tão íntimas que nós estamos conversando e dá um certo respeito, educação, quando nós conversamos e utilizamos os pronomes de tratamento. A outra classe gramatical é o numeral. O numeral é a classe de palavras que dá a quantidade, posição, fração e a multiplicação dos substantivos. Mas o numeral vocês conhecem muito bem lá das aulas com o professor José, né? O numeral, ele dá uma ideia de quantidade. Eu tenho 2 canetas. Eu tenho 10 canetas. Dá uma ideia de número, dá uma ideia de posição que você ocupa. Eu sou o primeiro da turma. A classificação são ordinais, os cardinais, os fracionários, os multiplicativos. Mas também não vamos ter muitas questões sobre os numerais, apesar de ser bem fácil o numeral, né? E a próxima classe de palavras é o verbo. Lembra que eu falei que tinha 2 cara muito importante? Todas são muito importantes, né? Todas as classes. Na verdade, todo o conteúdo, toda a aprendizagem é muito importante. Mas tinha 2 caras que a gente tinha que saber mais. Um era o substantivo e o outro é o verbo. Verbo, gente, eu sei, vocês não gostam de verbos, já me falaram isso, mas é muito importante verbo. Nós poderíamos ter umas 10 aulas só sobre verbo. Mas o que é mais importante agora, neste momento, para a prova? É saber identificar o verbo. Verbo é a classe de palavras que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. É muito importante saber esse conceito.
Os verbos são palavras que exprimem ações, estados ou qualidades, situando-os no tempo. É a palavra mais variável de todas. Ela varia em pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. No tempo, presente, o passado, que se chama pretérito, e o futuro. Número, singular, plural, modo e voz. A pessoa é quem realiza a ação e o número é quantas pessoas realizam a ação. Vejam aqui. Então, eu tenho singular e tenho o plural. Eu, primeira pessoa. Tu, ou você, segunda pessoa. Ele ou ela, terceira pessoa. E no plural, nós, vós, eles ou elas. Essas pessoas eu vou utilizar para conjugar os verbos. Então, vou pegar o verbo dançar. Dançar é uma ação, certo? Uma ação que eu gosto muito e vocês também gostam de dançar. E eu vou dizer, eu gosto, ó, eu danço, eu danço. Hum? Nós dançamos, né? E vou conjugar o verbo. Mas nós não chegamos na conjugação do verbo. Conteúdo para T6, né? Agora é importante saber o que é um verbo e que ele vai estar conjugado nas pessoas no singular e no plural. O modo é como a pessoa que fala realiza a ação. O modo indicativo é a ação real. O subjuntivo, a ação é uma possibilidade. Se eu estudar muito para a prova de língua portuguesa, possibilidade. O imperativo, a ação é uma ordem ou um pedido. Estudem, por favor. Estudem, por favor. O infinitivo é uma ideia geral do verbo que não está conjugado. Então, é esse ponto que eu quero que vocês saibam. Identificar esse verbo. Dançar, correr, pular, jogar. Você sabe o que é uma ação? Lembram que eu disse que a ação mais tem nos funks que vocês gostam? Que chega, dança, pega, corre, sei lá o quê? São ações. O estado, sou, estar, permanecer. E os fenômenos da natureza, nevar, gear, chover. Esses são, né, os verbos. E aqui nós temos o tempo, quando se realiza a ação. O presente é uma ação ou um estado que se passa no momento em que se fala. Veja o exemplo. Eles passeiam no parque. Eles estão passeando lá no parque agora, neste momento. O passado, que é chamado de pretérito, no modo indicativo, tem 3 pretéritos. Tem o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito e o pretérito imperfeito. Mas agora, volto a repetir, não é necessário saber isto para a prova. Mas por que a senhora está falando, então, se não vai cair na prova, professora? Eu estou falando porque vocês já estão se preparando para o futuro, para a T6, né? Então, vocês já têm que ir sabendo um pouquinho mais para que vocês possam estudar um pouquinho mais, né? Para chegar na T6 sabendo um pouquinho mais do que a professora trabalhou com vocês. E isso é muito importante que vocês tenham em mente. Não fique só com o mínimo que a professora deu. Busque mais,
vá adiante. Ah, mas a professora falou naquele tempo, mas ela não aprofundou. Eu vou procurar uma videoaula e vou assistir aquela videoaula para ver o que que ela está falando desse tempo. Quando nós chegarmos lá e eu for explicar e trabalhar com vocês os tempos verbais, vocês vão dizer: Ah, já sei, professora, porque eu pesquisei antes, porque eu vi esse material antes e agora a senhora está explicando e eu sei. Por isso é muito importante você ir além. Bom, aí teve as classes que nós não trabalhamos este ano e vai ficar para o próximo semestre, né? As classes invariáveis ou as não flexionadas, o advérbio, a preposição, as conjunções e as interjeições, que não foram trabalhadas nesse semestre na T5, né, pessoal? Então, assim, a gente pode rever esse material, está lá no Google Sala de Aula de vocês, para que vocês possam manusear, se vocês quiserem imprimir para ter. É um material para a vida, né? Língua portuguesa não é só aqui na T5, não é só na T6. Vocês com certeza vão fazer no ensino médio. Muitos de vocês podem vir a cursar e devem buscar fazer uma faculdade, um curso técnico, porque estudar sempre é muito importante para o nosso crescimento pessoal. Foi um prazer, turma, trabalhar com vocês. Gostei muito de vocês, uma turma muito participativa, os alunos sempre buscando, perguntando, me mandando WhatsApp, tirando suas dúvidas, e isso nos motiva. Não pense que é incômodo, às vezes você pensa, ah, não vou mandar a pergunta porque vou estar incomodando a professora. Não é incômodo. Isso nos engrandece, nos satisfaz, porque a gente sabe que no momento que vocês estão nos questionando, é porque vocês estão preocupados com a aprendizagem de vocês. E é isso que nós queremos nesse momento de pandemia. A gente quer que vocês se cuidem muito, cuidem a saúde de vocês, mas não deixem de estudar. E espero que todos vão bem na prova, bons estudos, boa prova, boas atividades. Quando precisar, é só chamar. Beijinhos e tchau.